Citação e intimação por meio eletrônico. O que são e como funcionam? Assistam esse vídeo especial que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente aqui mesmo no canal vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como o vídeo de hoje, em que, por força do gentil convite do professor Aldo Aranha de Castro, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, eu falo sobre citação e intimação eletrônica. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que a gente traz para cá. Professor Thiago, é uma satisfação muito grande tê-lo aqui conosco na data de hoje. É uma alegria para mim tê-lo agora, depois retornando ao FMS, depois do congresso, que tivemos a honra de ter sua participação. E passo a palavra hoje para você para conversar sobre um tema um tanto quanto peculiar e com as suas diversas nuances, né, que é o tema da citação por meio eletrônico. Então, professor Thiago, seja bem-vindo aqui ao FMS e a palavra está com você. Professor Aldo Aranha de Castro, muito obrigado por me permitir esse exercício que para mim é um tanto quanto inusitado. Eu, em geral, tenho um canal no YouTube lá, em geral eu recebo colegas para me ensinarem sobre temas, né, e dessa vez eu estou aqui para tentar falar um pouquinho mais, contribuir um pouco com esse público mais do que qualificado da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, uma universidade pela qual tenho a maior admiração, tenho grandes amigos que são graduados em Direito pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. É um estado pelo qual tenho o maior carinho, a maior admiração, eu adoro passear no Mato Grosso do Sul sempre que eu posso, de maneira que para mim é uma ocasião de muita felicidade, de muita honra poder estar aqui conversando com vocês e tentar refletir um pouco juntos sobre questões que são atuais, relevantes do direito processual civil brasileiro, e a gente escolheu conversar um pouco hoje sobre a citação e intimação por meio eletrônico, segundo o regramento presente do Código de Processo Civil. Então, a gente vai ter como referência, eu espero que você que nos assiste e nos acompanha esteja com o seu vademecum aí do lado, né? Que assim como a Jojo Todinho, na primeira semana de aula, ela já falou que é importante estar com o vademecum em sala de aula, então espero que você esteja com o seu. Aí também a gente vai ter como principais referências o artigo 246 do Código de Processo Civil e o artigo 270 também do Código de Processo Civil, especialmente com a conformação que foi dada pela Lei 14.195 de 2021, mais especificamente de agosto de 2021. Então, vejam vocês, nós estamos falando aqui sobre a comunicação dos atos processuais, né? Citação e intimação. Citação é quando o Poder Judiciário vai dar conhecimento a alguém de que existe uma demanda formulada em face daquela pessoa, seja ela física ou jurídica. E intimação é ato de comunicação processual, né, de pessoa que já recebeu essa primeira cientificação, a pessoa que já integra uma relação jurídica processual. E aí, assim, a parte de intimação, ela é uma parte até quanto mais fácil, né? O que se prevê sobre intimação é aquilo que existe sobre citação, aplica-se também, em geral, às intimações. Então, você pode realizar intimações, em geral, por aqueles meios pelos quais é lícito realizar citação. Citação aí que é a cereja do bolo, né? Porque tem um regramento mais específico, isso até porque é um ato processual de comunicação importantíssimo. E isso, inclusive, por conta da raiz constitucional. O réu, ele tem direito de acesso à jurisdição também, né? O réu também tem lá garantido o direito de exercício do contraditório, a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. E se você não pescou ainda, aí eu estou falando de garantias fundamentais, o artigo 5º, inciso 35, artigo 5º, inciso 55 também. Vale a gente lembrar que logo antes do inciso 55 a gente tem o inciso 54 lá no artigo 5º, trata de devido processo legal, né? Ninguém
será privado de sua liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, de maneira que, pelo que me parece, pelo menos se a autoridade jurisdicional pretende atingir o patrimônio ou a liberdade de quem quer que seja legitimamente no exercício dessa autoridade jurisdicional, precisa respeitar o devido processo legal, olhando aí já para o inciso seguinte, contraditório efetivo, contraditório ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, é de suprema importância que as pessoas efetivamente tenham condições de ter conhecimento de demandas judiciais que tenham sido formuladas em face delas, né? E aí a gente tem esse novo regramento, a possibilidade eletrônica. E veja, eu não quero passar aqui a imagem de um velhinho que não sabe mexer nas coisas, tem um medo danado e tudo mais. Absolutamente não é isso. A gente vive em uma realidade de processo eletrônico com muitas facilidades e méritos e tudo mais. Eu, até por ser velhinho, trabalhei com processos físicos em outra cidade, tudo mais. Era uma tragédia para a gente conseguir ter acesso aí ao teor de atos jurisdicionais. A gente avançou muito, as coisas são muito boas, vivemos em uma era de facilidade de comunicação, isso tem muitos pontos positivos, mas a gente tem que tomar certas cautelas quando a gente está pensando na possibilidade de alguém ter conhecimento de fato e conhecimento legítimo de uma demanda jurisdicional que foi formulada contra ela, ou então, depois, se a gente pensar nisso para as intimações, de atos jurisdicionais eventualmente dirigidos contra o interesse, em princípio, contra o interesse dessa pessoa, e que ela tenha direito de interpor recurso ou de tomar alguma medida qualquer que seja. Bom, vamos retornar então para o artigo 246. O artigo 246 do Código de Processo Civil, com a conformação que tem após o advento da Lei 14.195 de 2021, eu que sou caipira e que falo um monte, vou me permitir fazer outro parênteses aqui, para você ter uma referência, é aquela mesma lei que traz um novo regulamento da prescrição intercorrente, ou seja, traz novas previsões lá para o artigo 921 do Código de Processo Civil, e também me causa um monte de preocupações, para te falar bem a verdade, mas isso aí é motivo para um outro papo que a gente pode eventualmente ter, né? O artigo 246, voltando para a citação, com a nova conformação determinada pela Lei 14.195 de 2021, vai dizer que a citação ocorrerá preferencialmente por meio eletrônico. Então, você vai dar conhecimento às pessoas de que foi formulada contra elas uma demanda jurisdicional e que elas têm a possibilidade de comparecer a uma audiência de conciliação, dependendo da conformação do procedimento, ou então que tem desde logo a oportunidade de apresentar resposta, seja contestação, seja reconvenção, seja naquilo que ainda cabe eventualmente exceção, né? Por meio da citação que ocorrerá, então, prioritariamente, segundo o artigo 246 na redação atual, por meio eletrônico. E veja que, assim, quando isso é possível e acontece de maneira tranquila, faz muito sentido. É uma expressão de economia processual, é uma expressão de efetividade jurisdicional e tudo mais, né? Então, você veja, isso vale para órgãos públicos, por exemplo. Em um passado não tão distante assim, quando você precisava citar o município, a citação do município precisava ser feita por diligência do oficial de justiça. Quem tinha atribuição de receber citação era o procurador-geral do município. Então, você pegava um município, às vezes, de mais de 500 mil habitantes, como é o caso de Londrina, de onde eu falo, tinha um procurador-geral com um mundo de pepino para resolver, uma equipe enorme de procuradores para coordenar. Ele tinha que separar uma tarde da semana para ficar assinando contrafé de mandatos que os oficiais de justiça mandavam lá e já deixavam previamente combinado. Então, se tinha situação de urgência e tudo mais, era um problema enorme. Hoje, o município recebe a citação eletronicamente. Como? Ele tem um cadastro no tribunal, junto aos tribunais em que atua mais habitualmente. Esse cadastro é mantido atualizado e, então, as citações são recebidas eletronicamente. Vale para o município, vale para o Estado, vale para a própria União, vale para empresas públicas, né? Vale para o Ministério Público, para a Defensoria Pública. Isso acontece de maneira tranquila.
o código diz que empresas privadas também têm o dever de manter um cadastro atualizado perante os tribunais em que eles atuam, em que elas, perdão, empresas privadas atuam. E aí vai dizer que isso vai acontecer com certas nuances especiais em relação a microempresas e empresas de pequeno porte. E, para falar a verdade, a lei nem deixa muito claro em relação a microempresas, empresas de pequeno porte, como que a coisa na prática vai acontecer. Mas então você tem lá grandes empresas telefônicas, bancos e tudo mais, então deve manter o seu cadastro atualizado para poder receber a citação. E aí, bom, só porque tem o cadastro, então foi a citação por lá, porque na prática, como é que você recebe? Você recebe um e-mail dando conta de que foi disparada uma citação por meio eletrônico. E aí, então, foi o e-mail, presume-se que ocorreu a citação? Não exatamente. Você dê uma olhada aí no artigo 246, você vai ver que o artigo 246 diz, olha, a pessoa para quem foi disparada essa citação por meio eletrônico, que é o preferencial, ela tem até 3 dias para efetivar a leitura desse e-mail para então se dar por citada por meio do sistema. E se ela não fizer isso em 3 dias, aí não se presume que foi efetivada a citação, segundo o que, pelo que me parece, pelo menos, consta do artigo 246. Não se presume que foi efetivada a citação, e aí a gente prossegue como? Bom, vai precisar prosseguir para a efetivação da citação pelos outros meios de citação que são regulamentados pelo Código. Então, por via postal, com aviso de recebimento, por oficial de justiça, pode haver daí uma citação pessoal, que é uma citação real, pode ter uma citação por hora certa, que se for efetivada na pessoa de um terceiro, é uma das espécies de citação ficta, não é isso? Inclusive por edital também, se for o caso, né, se preenchidos os requisitos da citação por edital. E diz o Código que, após efetivada a citação por outro meio, na primeira oportunidade que essa pessoa que foi citada por outro meio, na primeira oportunidade que ela falar nos autos, ela terá o dever de esclarecer o motivo pelo qual ela não se deu por citada pela via eletrônica, que é a prioritária, sob pena de configuração, inclusive, de ato atentatório à dignidade da justiça. Eu gostaria de lembrar contigo que, em geral, os atos atentatórios à dignidade da justiça, eles estão regulados lá no artigo 774 do Código de Processo Civil. E, assim, você teria lá atrás uma ideia de distinção entre litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, porque, supostamente, ato atentatório à dignidade da justiça seria a litigância de má-fé no processo de execução. Aqui a gente vê que essa distinção meio que foi sendo superada aí na nossa legislação. Você tem ato atentatório à dignidade da justiça, supostamente por não comparecimento à audiência de conciliação, não é isso? Parágrafos lá do 334. Aqui você também tem uma configuração mais específica de ato atentatório à dignidade da justiça, lá no próprio artigo 246, e tem uma limitação da multa, porque lá no parágrafo único do artigo 774, você tem a possibilidade de imposição de multa de até 20% o valor atualizado da causa, né? Naquelas hipóteses do 774 de ato atentatório à dignidade da justiça. Aqui no 246 a limitação é até 5% o valor da causa, se a pessoa não justificar o porquê que ela não se deu por citada eletronicamente, que é a via preferencial, ou se então ela justificar e o juiz entender que a justificativa dela não é plausível, não é juridicamente relevante, esse tipo de coisa. Bom, eu gostaria desde logo aqui de lembrar que a gente precisa ter uma série de cautelas, né? Precisa lembrar o seguinte, olha, você, nós estamos aqui ligados pela internet, mas a gente vive num país de mais de 230 milhões de habitantes, se é que não me falha muito a memória dos últimos números que a gente tem disponíveis aí, com regiões muito diferentes entre si. Talvez a gente nem precise pensar no país inteiro. Eu imagino que no estado do Mato Grosso do Sul haja regiões que são muito diferentes entre si. Nem todo mundo tem acesso à informação tão facilmente quanto se tem em Três Lagoas. Aqui no Paraná, nem todo mundo tem acesso à informação, à internet e tudo mais tão facilmente quanto a gente tem aqui na região de Londrina, ou de Curitiba, ou de Maringá.
A gente tem estados que têm uma realidade muito diferente. Você pode pensar no Amazonas, por exemplo, e aí você pode lembrar lá que tem Manaus, Zona Franca, mas nem todo mundo vive aquela realidade. Aí está todo mundo sujeito ao mesmo regramento procedimental, porque tem caráter nacional. A competência legislativa sobre isso é da União, segundo lá a Constituição Federal. Então esse já começa a ser um problema que a gente tem que ter em mente para pensar o rigor com que isso aqui deve ser aplicado. Né? Imagine lá que uma microempresa que não tem problema com o cliente, daí ela vai lá e voluntariamente faz o cadastro uma vez. E aí esse negócio dela ter que manter o cadastro ativo, ou então pega o e-mail que está lá nos cadastros da Receita e tudo mais, cara, muda de contador, entende? E tudo mais. E isso pode ser problemático, não dá para presumir tanto má fé, tanto vontade de atentar contra a jurisdição, assim, das pessoas e tudo mais. E também, aqui, agora, bastante recentemente, o Superior Tribunal de Justiça disse, porque antes, né, lembrar algo aqui, olha, sobre a dinâmica eletrônica da coisa, a gente tem uma outra lei que regulamenta isso, que é a Lei 11.419 de 2006, que trata disso mais especificamente lá nos artigos 5º e 6º. Então, vale a pena dar uma olhada nessa outra lei também. E aí, pensando você que seja assim, validamente citado o réu, e tudo, ainda que eventualmente por edital depois e tudo mais, o processo prossegue contra ele por qualquer motivo do universo é revel. Aí vale a pena você pegar no seu vademecum aí e avançar 100 artigos lá para frente, lá para o artigo 346. Os prazos contra o revel que não tem advogado constituído no processo, eles são computados a partir da publicação no Diário Oficial, no órgão oficial. E eu vou contar que cá entre nós, assim, que depois que os tribunais começaram a adotar sistemas eletrônicos de processo, muito foi acontecendo de disparo eletrônico, só de intimação. Quem não está aqui aplica aquilo que a gente tinha meio automaticamente, inspirado pelo código anterior, flui em cartório independentemente de intimação. Mas não é isso exatamente que diz o código. O código fala a partir da publicação no órgão oficial, Diário da Justiça Eletrônico. Bom, o STJ então foi dizer recentemente o seguinte, olha, se não foi publicado no Diário da Justiça, não começou o prazo. E veja, aqui a gente está falando de intimação eletrônica. Então, tem a intimação disparada pelo sistema, atinge advogados que estejam constituídos normalmente, mas se tem alguém lá, um réu revel, sem advogado constituído, tem que lembrar daquilo que está no artigo 346. Disse o STJ na prática o seguinte, olha, só não vai precisar de publicação no Diário da Justiça se a própria pessoa, de fato, tiver cadastro que permita que ela diretamente, pessoalmente, receba as intimações todas. Se não, precisa aplicar o artigo 346 rigorosamente do jeito que está. Vejam, talvez seja uma fase de transição. Talvez no futuro a gente não precise ter tantas preocupações assim. Mas no momento presente vale a gente ter aquela preocupação, olha, as pessoas têm direito de saber o que está sendo pleiteado contra elas ou decidido perante o Poder Judiciário, ainda que elas não tenham um acesso tão facilitado assim, como a gente imaginaria num mundo ideal, por tecnologia da informação, simplesmente. Do que eu tinha de mentira para contar num primeiro momento sobre esse tema, resumidamente era isso. Eu já até gostaria de deixar, de me colocar à disposição para conversar com todo mundo que nos assiste aí, pelos comentários no YouTube, pelo Instagram, pelo próprio WhatsApp também e tudo mais, porque é sempre um prazer conversar com vocês. Tá certo? Professor Aldo. Eu agradeço, professor Tiago, fico contente, né, dentro daquilo que nós nos propusemos mesmo a falar, uns 20 a 30 minutinhos, né, até para manter ainda a atenção dos meninos, das meninas aqui da turma, porque eu sempre falo, né, o professor fala demais, estava comentando aqui antes de começarmos a gravação, eu começo a aula já falando e termino a aula falando, então dessa vez eu acho que é uma das poucas vezes numa aula minha que o aluno vai ver eu quase não falando. Então, eu fico contente realmente dessa participação sua, professor Tiago.
Se puder dar uma palhinha também da ideia da citação por WhatsApp, né, que a gente tem uma preocupação muito grande. Eu, particularmente, já externei essa preocupação com algumas das minhas turmas, e é algo que eu não sei se é positivo, eu entendo como não, sei que tem posicionamentos em contrário, judiciário, por vezes, fazendo posicionamentos também de forma diferenciada, mas a gente ainda tem um aspecto um tanto quanto polêmico disso, algumas decisões deferindo citação por WhatsApp, e depois a gente não sabendo como que vai ser, se vai ter vício, se esse vício ocorrer, se vai ser sanável, se é insanável, como que pode ser suprido, porque nós temos um sistema de invalidades processuais, só que ao mesmo tempo nós criamos um mecanismo para tentar sanar essas invalidades. Então, será que de repente em que aspecto essa ideia de uma citação por WhatsApp que tem sido vendida, tem sido veiculada, nas turmas às vezes, professor, mas o juiz fez a citação por WhatsApp, nesse caso, a gente tenta modificar as palavras, não? Legal, a gente precisa entender como que foi todo o contexto, mas ainda ter aqueles 3 pontinhos de reticência. Então, o que o professor Tiago, para a gente poder fechar esse momento nosso aqui, poderia comentar sobre essa parte, professor? Obrigado pela pergunta, que é uma pergunta tão difícil, né? E só comentar antes, que eu também adoro falar, né? Eu perco a linha do tempo e tudo mais, e quando eu tô escutando, eu também fico me coçando para falar um tanto. Eu estou aqui admirado da paciência do professor Alto comigo falando bobagem aqui. Bom, mas vamos conversar um pouco sobre isso, então. Primeiro, eu queria dizer muito rapidamente que, para mim, o sistema de nulidades que a gente tem regulado no Código de Processo Civil atualmente é quase que uma monstruosidade. Porque eu, que sou um garantista, eu vejo o processo como um método de trabalho do juiz, garantia fundamental do cidadão. E eu vejo a gente tem um dom no Brasil de pegar ideias e dar aquela brasileirada, daquele jeitão, né? Então a gente pega uma ideia francesa lá, pas de nullité sans griffe, não há nulidade sem prejuízo, mas a gente pega uma tradução literal da coisa, sem todo o contexto de cultura, jurídica e tudo mais, e na verdade acaba colocando ao próprio juiz, que muitas vezes foi quem cometeu o ato de nulidade, a prerrogativa de avaliar se ele acha que alguém teve prejuízo ou não, e aí se ele acha que não tem problema, não tem nulidade a ser declarada. Isso eu costumo dizer para os meus alunos, é uma expressão que é horrível, principalmente no beijo da mulher, mas choque talvez te ajude a entender. Isso é mais ou menos como o ordenamento fala, olha, o marido não deve bater na mulher a não ser que ele tenha boas razões. E aí quem decide se ele tem boas razões ou não é ele próprio agressor. Uma coisa completamente teratológica, isso é um negócio completamente absurdo. Bom, citação por WhatsApp, juridicamente falando, procedimentalmente falando, na minha modestíssima opinião, não existe. Não existe. Por que não existe? Meu Deus do céu, nós já falamos. A Constituição diz que é só a União quem pode legislar sobre procedimento. Não tem previsão. Se a União não legislou, ninguém pode fazer, quanto mais o juiz por portaria, resolução, enunciado, sei lá de onde. Meu Deus do céu, quem que deu legitimidade para essas pessoas regrarem sobre isso? Então, assim, professor, mas a gente precisa ser um pouco pragmático. É verdade. Às vezes você tem um cara morando lá na Áustria, precisa ser citado lá na Áustria. Cara, carta rogatória para citar. Nós vamos começar por aí, então a gente não deve começar por aí, tradução juramentada, encaminhamento por meio do Ministério da Justiça. Mas talvez a gente possa começar tentando por outro lugar, encaminhando uma comunicação pelo WhatsApp. Dá para tentar fazer? Para mim parece até que, pragmaticamente falando, até dá. Desde que a gente considere que a citação foi efetivada se houver comparecimento daí espontâneo dessa pessoa que recebeu essa comunicação. Porque isso sim sanaria vício anteriormente. Não, a pessoa soube de fato. A gente soube disso porque ela compareceu espontaneamente. É como aquela pessoa que na época do processo físico lá, e até hoje, na verdade, encosta a barriga lá no balcão da escrivania. Eu vim aqui saber o que está acontecendo, e aí dão ela por citado. Tudo bem, compareceu espontaneamente. Ou quem ouve falar, constitui um advogado, vai lá e apresenta de fato contestação,
exerce o contraditório, aí tudo bem, aí me parece que a provocação foi uma mensagem por WhatsApp, mas chamar aquilo de citação, isso é um dos meios de citações, para mim, parece uma coisa completamente sem fundamento, com todo respeito a quem eventualmente pensa diferente. Eu entendo preocupações de caráter pragmático, mas eu também gostaria de dizer o seguinte: talvez o maior interessado em que a coisa aconteça de acordo com o procedimento seja o próprio autor. Porque, veja, nulidade de citação é considerado vício transrescisório. Ou seja, pode ser alegado depois do trânsito em julgado. E pode ser alegado, inclusive, depois do prazo para ação rescisória também. Cara, olha a tragédia na vida do autor. O cara, lá um tempão, 4 anos depois do trânsito em julgado, de cumprimento de sentença andando, ele consegue bloquear pela primeira vez valor de alguém. Essa pessoa aparece lá na frente e fala assim: eu nunca fiquei sabendo dessa ação. Ah, mas a citação foi por WhatsApp. Foi nula, então. E aí imagine que há uma chance de, se não o juiz de primeiro grau, mas eventualmente o tribunal ou até o Superior Tribunal de Justiça, anular aquela citação. Quantos anos da vida daquela pessoa jogados fora? Para voltar tudo para começar com a fase de defesa e tudo mais. E tal. E enquanto isso, o tempo da vida do autor passou. É um tempo que não volta mais. Ele foi envelhecendo em relação a isso. Talvez para você que é aluno da graduação aí que nos escuta, isso não faça tanta diferença. Mas para mim, cara, eu estou com 40 anos. Quanto que pesam para mim os últimos 10 anos? Você não tem nem noção. Então o autor talvez deva se preocupar com isso. Nossa, meu Deus do céu, 10 anos da minha vida futura. Quanto que pesarão para mim daqui 10 anos, esses 10 anos que eu ainda vou viver? Né? Não tem nada a ver com o procedimento, mas é mania de professor caipira de ficar contando história. Acho que é mais ou menos isso. Agradeço, professor Tiago. Eu acho que essa é uma preocupação minha quando eu converso com as turmas, né? Porque é algo que eu não consigo visualizar como um aspecto para nos deixar, enquanto autores, querendo buscar solucionar determinado conflito e aí nos deixar tranquilos. Não seria, talvez, o modo mais ajustado para nos deixar calmos, tranquilos e esperando um resultado da efetividade processual que a gente sempre busca. Então, eu também sou um crítico a essa ideia da citação por WhatsApp. A gente verifica aquelas questões, por exemplo, de obstáculos que o WhatsApp já apresentou à própria justiça. Então, esses aspectos todos que você passou também nessa preocupação, será que nós vamos ter, de fato, uma triangularização daquela relação processual? Será que o réu vai vir mesmo ao processo? Chegar lá no final, teve uma sentença, legal, ótima. Depois a gente vai para a parte da execução, ou então precisar fazer a citação, a intimação pessoal do executado, e aí depois não acha, e o executado chega aqui, quando chega ainda nessa parte, fala: olha, eu não fui citado, o processo tem que voltar lá atrás. Isso, quando não acontece, realmente teve recurso, transitou em julgado, acabou, pronto, agora eu estou satisfeito, estou seguro. Não. A gente entraria nessa ideia que você acabou de mencionar. Pode voltar tudo e a gente imaginar que aquilo que se fez, se construiu ao longo do tempo, simplesmente vai desaparecer. E isso, correndo risco, a gente incorrendo em possibilidades como, por exemplo, uma situação em que acabe não mais sendo possível ingressar ou continuar com aquela ação. Então, essas são algumas preocupações muito grandes que nós temos. É isso aí, pessoal. Eu espero que você tenha gostado desse nosso vídeo aqui e queria te convidar a conversar conosco pelos comentários aqui embaixo, por favor, contando pra gente de onde é que você nos assiste, o que é que você faz, se você é estudante de direito, se já é profissional, se é de outra área e é curioso sobre o tema, tá bom? Conta pra gente aqui embaixo, até para, na medida do possível, a gente poder interagir um pouco. Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui. E também queria te pedir de novo, por favor, para se inscrever aqui no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha aí, para seguir a gente lá no Instagram, porque isso é muito importante para que a gente continue trazendo esse material para cá, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.